E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa quinta-feira, cara. Quinta-feira onde vamos ter aí os jogos finais para saber quem são os times que vão passar na Europa League, na Conference League. Então, uma quinta cheia de jogo, muito jogo mesmo. Eu separei aqui somente os que eu achei mais interessantes nessa quinta-feira, os que eu acho que tem uma condição melhor de padrão aí pra gente. Primeiro jogo às 1 da tarde, vamos ter o Friend Start aqui contra o Crystal Palace. Cara, o time do Crystal Palace para mim é um time muito melhor, acabou vencendo o primeiro jogo, mas venceu só de 1-0, ainda achei um resultado bem magro. Vai jogar novamente, é um time melhor, deve vir com a escalação boa para não perder a vaga aqui na Conference League, então ainda assim pode dar um lay Friend Start. O único problema desse lay é o fato do Crystal Palace já ter a vantagem no jogo, mas a discrepância técnica aqui dos times é absurda. Então, por esse motivo, eu acredito que o Crystal Palace pode dar um padrão. Continuando, eu separei o jogo do Omonia contra o time aqui do Wolves, lá da Áustria. Cara, o time do Wolves conseguiu vencer o jogo de 2-1, mas agora vai jogar na casa do Omonia. O Omonia tem que buscar o resultado. Esse must win tá pesando na odd. Eu acho que é um jogo bem equilibrado, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas pelo Omonia precisar do resultado, ele provavelmente vai tentar dominar o jogo. Pode dar um padrão aqui. Tem que tomar muito cuidado. O Wolfsberg aqui é um time perigoso, contra-ataca bem. E isso faz com que esse jogo fique um pouco perigoso, mas também fica um jogo bem interessante para gols. Então eu acho que também pode ser um jogo bom para gols no final. E não descartaria a chance aqui de um possível Lei Wolfsberg aqui. Continuando, vamos ter o Besiktas dentro de casa contra o Lausanne da Suíça. Cara, esse jogo é muito interessante para um possível Lei Lausanne. Eu acho que o time do Besiktas é bem melhor. Eu acho que o time do Besiktas dentro de casa tem mais força e pode acabar dando um padrão. Próximo jogo vamos ter o Rapid Viena contra o Giol. O Rapid Viena vem dentro de casa, isso dá um favoritismo grande. Já é um time que é favorito no confronto e saiu perdendo. Agora tem que buscar o resultado dentro de casa. Eu gosto bastante desse jogo e acho que tem grande chance do Rapid Viena fazer uma ótima partida. Continuando, vamos ter o Rigas contra o Hanhun. O Rigas também vem dentro de casa, é um time que para mim é bem melhor, que é favorito a se classificar. E, cara, vai ter que pegar dentro de casa e reverter o resultado negativo. É outro time que precisa do resultado e com isso eu acho que vai dar uma força a mais pro time. Pode também dar um bom padrão. Continuando agora na Europa League, a gente tem o Ludogorets, cara, que não fez uma boa partida fora de casa. Era favorito e não jogou bem. Agora vamos ver dentro de casa se consegue jogar melhor. O time aqui do Shekitia fez uma boa partida, dificultou a vida do Ludogorets, mas eu acho que dentro de casa o Ludogorets vai vir para cima e vai tentar reverter esse placar. Próximo jogo a gente vai ter aqui um PAOK contra o Rijeka. O PAOK também não conseguiu uma boa partida, acabou perdendo de 1-0, mas agora vem jogando dentro de casa, é mais time, é mais forte e deve também tem grande chance de poder dar um padrão aqui. Eu gosto do time do PAOK, acho um time bem mais qualificado, bem melhor, tem grande chance de passar aqui sim. Às 2h30 vamos ter o time do AZ contra o Lex Sofia. Cara, o primeiro jogo o AZ não deu um padrão, não conseguiu ser superior assim no confronto para a gente estar dentro do mercado, mas é um time superior, acabou ganhando de 2-0. Eu acho que se vem para se classificar, se vem com um time legal, pode dar um padrão dentro de casa por ser um time bem melhor, mas realmente pelo fator dos 2-0, isso pode prejudicar bastante as possíveis chances do padrão pelo fator dele já ter essa vantagem, né? Às 3 da tarde na Europa League, vamos ter o Dinamo de Kiev contra o Tel Aviv. Cara, o Dinamo de Kiev, para mim, é um time bom. Aqui é um confronto bem parelho, cara. Mas ele vem dentro de casa, precisando do resultado, precisando de 2 gols. Isso pode fazer com que o Tel Aviv fique um pouco mais recuado e acabe dando um padrão. Mas o principal desse jogo, para mim, é um jogo com tendências overs. Como o Kiev vai ter que ir para cima, provavelmente vai abrir. Então deve ser um jogo bem mais aberto. Próximo jogo a gente vai ter o Genk contra o Leti. Cara, o time do Genk, para mim, que é superior, é melhor. Já demonstrou isso no primeiro jogo. Vai jogar dentro de casa e, se quiser, vem para amassar o Leti novamente. Aqui a gente tem um fator muito importante, que o Genk está já praticamente classificado, mas pela superioridade eu ainda acredito que possa vir um padrão novamente.
Vamos ter o Utrecht contra o Zrinjski. Novamente, um cenário parecido com o do AZ ali, ou do Genk. O Utrecht com uma vantagem muito forte, uma vantagem muito boa. Não diria que está classificado, 2-0 é reversível, mas é bem difícil. Ainda mais quando a equipe é melhor, vai jogar dentro de casa. Então tem tudo para ser outra vitória do Utrecht, principalmente se eles vierem com força, se eles quiserem. O Young Boys vai jogar contra o Slovan. Trago esse jogo também, mas eu tenho algumas ressalvas. O time do Slovan é um bom time, é um time que com certeza vai tentar, vai dificultar a vida, mas o Young Boys está dentro de casa e dentro de casa eles ganham muita força. Então, por esse motivo, acho que vai ser um jogo bem difícil, bem equilibrado aqui. E acho que pode ser um jogo muito interessante para gols, diferente da primeira volta da ida aqui dos jogos. Na Conference League, às 3, eu trago o jogo do Baník contra o Sezler. Eu acho que o time do Baník vem forte, vai vir para dentro de casa, vai tentar buscar essa classificação, vale muito para eles. Eles que não são times que estão tão acostumados a ir para essas competições europeias, diferente do Sezler, que tem mais essa experiência. Acho que essa tendência de abrir um jogo muito forte para gols aqui também. Próximo jogo a gente vai ter a Fiore, que é muito superior, muito mais forte, pode até poupar. Quero ver isso aqui para definir realmente se esse jogo é um excelente jogo para gols, porque a Fiore vai para cima, cara, é mais time, e se isso acontecer, pode dar aí um bom padrão para a gente. Se a Fiore jogar mais relaxada por estar com o resultado, aí complica, mas se ela vier com força, acho que pode dar um padrão, porque é bem mais time. Próximo jogo vamos ter o Raio Vallecano contra o Nema. A odd está bem alta, deu uma queda. Vamos ver se vai ter odd daqui para amanhã. O Raio Vallecano é bem melhor, ganhou só de 1-0 o primeiro jogo. Eu acho que se o Raio quiser dar um padrão aqui para a gente, deve ganhar até com certa facilidade. Mas vamos melhorar no mercado. Uma odd tão alta assim fica bem complicado. Às 3h30 vamos ter o Steaua dentro de casa contra o time do Aberdeen, cara. Dois times que iniciaram mal a temporada. O Steaua teve até mais jogos, mas iniciou mal. A gente sabe que o time do Steaua é um bom time. Apesar do início fraco aí na temporada, é um time que geralmente vem para brigar lá pela Romênia, que está sempre chegando nas competições europeias. É um timezinho bom, mas pelo fator de ambos os times terem iniciado mal, eu estou um pouco receoso. De todo jeito, seria um jogo mais para o Le Aberdeen, mas um jogo também para a gente tomar muito cuidado. Pode ficar interessante para gols no final, principalmente se o Steaua de Bucareste estiver perdendo. Próximo jogo, vamos ter esse Dinamo City contra o Jagiellonian. Cara, o Jagiellonian aqui já está com uma baita vantagem, hoje 3-0 dentro de casa. E, cara, é só pela discrepância técnica, para esse Dinamo City ser bem pior, que eu acredito que o Jagiellonian pode dar um padrão até fora de casa. Isso se vier uma boa stream. Para fechar aqui os últimos jogos, cara, eu trago o jogo do Legia contra o Ibernay. O Legia conseguiu a vitória fora de casa, agora vai jogar dentro de casa. É melhor time, pode dar um padrão também, mas é um jogo um pouquinho mais complicado. Então, cuidado, porque o Legia já tem a vantagem. Próximo jogo a gente tem o Mais, que vai ter que buscar em cima do Rosenborg. O Mais, para mim, que é bem mais time que o Rosenborg. E, cara, dentro de casa, na Alemanha, o Mais tem tudo para buscar esse jogo. O Mais que essa Conference League seria uma competição importante, eles não estão acostumados a ir para essas competições, então eu acho que eles vão brigar bastante. Eu gosto desse jogo, eu acho que pode ser um dos bons leis do dia, esse lei Rosenborg. Vamos ter aqui Servette contra o Shakhtar, cara. O Shakhtar para mim que é bem mais time que o Servette, mas acabou empatando a ida. Agora vai jogar fora de casa, talvez jogue melhor, pode dar um padrão com o Servette, mas a gente também tem que tomar cuidado. O time do Shakhtar não vem mostrando o melhor futebol do mundo e eu estou um pouco desconfiado por esses fatores, mas ainda assim acredito que eles são melhor e que eles podem dar aqui, mostrar uma superação para a gente, um jogo melhor. Vamos ter o Virtus contra o Breidablik. O Breidablik para mim também que é bem mais time e acabou vencendo de 2-1, tem uma certa vantagem, mas não é uma vantagem tão expressiva, ainda pode entrar querendo a vitória, e por isso eu acho que ainda pode ser aqui um bom jogo. Pessoal, vocês viram que tem bastante jogo, eu separei só alguns, são jogos que na minha visão são mais interessantes. E agora eu vou fazer, antes de fazer a análise da Copa do Brasil, eu vou fazer aqui mais alguns adendos aqui para você ir bem nessa Europa League e Conference League. Cara, primeira coisa que eu gosto muito de olhar, além de já separar os jogos, é as necessidades, como eu já falei, e também se vai vir com delay quando abrir as streams.
amanhã e também se vai vir uma boa liquidez. Então, esses pontos, junto com o que eu já falei aqui para vocês, vai ser o que vai fazer eu escolher aí quais os melhores jogos e é como eu trabalho. Eu vou dizer a real, temos jogos bons para lei zebra, mas a grande maioria jogos um pouco mais complicados, um pouco mais difíceis, que a gente realmente vai precisar de muita leitura, de muita confirmação e para mim muitos jogos interessantes para gol e remontada. Essa última fase é um dos pontos que eu mais gosto de trabalhar, são esses dois, os pontos que eu acho que vem mais forte. Na Copa do Brasil, agora para finalizar o dia, a gente vai ter o jogo do Bahia e Fluminense, cara. O Bahia que vem sendo um time muito forte dentro de casa, jogou contra o Fluminense e empatou de 3-3 recentemente. Mas fora esse jogo, nos últimos 5, 4 vitórias, quando a gente puxa aqui para o mais aberto, tinha 2 vitórias, empates no comecinho do ano e o resto só vitórias. Realmente é um time forte dentro de casa e por essa força é o único fator que me faz acreditar numa possível vitória aqui do Bahia, num possível lei Fluminense. Eu teria até bastante cuidado nesse lei, mas eu acho que pode ser um jogo interessante. O time do Fluminense, cara, vem essa Copa do Brasil como seu principal chance aqui de um bom título, de um título bem grande, um título interessante para o Fluminense, para o Bahia também. Então eu acredito que o Fluminense vai lutar com unhas e dentes, sabe que tem o jogo ainda dentro de casa para decidir, perder por pouco aqui ainda pode ir vivo para o Rio e tentar recuperar. Mas o time do Fluminense, cara, nesses jogos de Copa tem sido um time bem chato, bem complicado. A gente está falando aqui de um Fluminense que, quando vai para esses jogos, joga muito bem, eliminou o Internacional, que é um bom time, e agora pega um Bahia, que para mim seria ali um time parelho, apesar da fase do Bahia ser muito melhor que a do Inter. Eu teria cuidado. Não, sinceramente, acho que é um jogo para lei flu, mas não acho que vai ser um jogo fácil. Acho que vai ser um jogo bem difícil, bem complicado. E eu acho que as melhores oportunidades do dia talvez estejam de tarde. Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo que prestigiou aqui o vídeo. Não esquece de deixar o like e um comentário aí para fortalecer a gente. Tamo junto, até amanhã para o vídeo de sexta.